continuando falando, para falar de fluxo, a gente tem que falar de equilíbrio da pressão arterial. E aí a gente não consegue fugir de baroreceptores. Eu cheguei a falar em uma aula da existência deles, mas a gente não conversou sobre. Então agora é a hora de falar sobre. Então vamos lá. O que é o reflexo do baroreceptor, né? O baroreceptor, ele é um receptor neurológico que está dentro de grandes vasos, né, como carótida, a própria aorta, e ele é sensível à pressão, ele vai se estirar. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o baroreceptor ele não desliga a hora nenhuma, ele está paradinho, não, ele está sempre respondendo, porque tem fluxo de sangue ali. Então, quando o fluxo está normal, ele vai sofrer um estiramento. O que é o estiramento? Vamos imaginar com uma bola, e aqui tem uma base. Eu vou botar assim. Se aumenta a pressão aqui, essa bola faz isso, né? Ela vai ser esmagada, ela vai estirar, ela vai mudar a forma dela. Diminui a pressão, ela volta ao normal. Uma bola de borracha mole, você pode apertar, ela vai deformar, quando você solta, ela volta ao normal. Essa é a ideia do baroreceptor. Então, toda vez que está passando sangue, existe uma pressão mantida, ele vai receber isso e está mandando essa informação para o sistema, né, para o centro de controle cardiovascular o tempo todo. Se a pressão aumenta demais, ele vai estirar mais do que deveria. Então, ele vai informar o cérebro, está aumentando a pressão. E aí, esse centro de controle cardiovascular vai fazer os devidos ajustes para organizar essa pressão e manter a pressão dentro de uma pressão arterial média saudável. Beleza? Aqui você tem um texto que te explica isso aí também para você estudar depois. Todo mundo junto comigo? Bom, como é que é isso? Então, aqui a gente tem uma legenda. Você vai perceber, já vou chamar a sua atenção, que nem todas as cores que estão na legenda estão presentes aqui, porque, na verdade, são duas figuras. Eu separei para a gente poder trabalhar uma a uma. Então, vem comigo. Baroreceptores estão aqui, né, sobre o ombro esquerdo aqui do nosso modelo. Então, ó, em amarelo, alteração na pressão arterial. Baroreceptores carotídeos e aórticos vão fazer o quê? O envio de um sinal, tá? Sinal através dos neurônios. Então, o neurônio sensorial vai levar isso aqui para onde? Para o centro de controle cardiovascular no bulbo. Claro que outras áreas cerebrais também vão receber essa informação. O que acontece? Essa região vai ativar os nossos neurônios parasimpáticos ou simpáticos, vai depender da situação, e eles vão entrar em contato com o nó sinoatrial, com os ventrículos, com as veias e com as arteríolas. E ele o que vai mexer? Exalto, peraí, você vai mexer com o nó sinoatrial, vai mexer com o cronotropismo, que é o que? A frequência cardíaca. Pode mexer com o inotropismo, já que está nos ventrículos? Sim. Inotropismo, se você não lembra, o que é a força de ejeção. Vai mexer com cronotropismo e inotropismo. Vai mexer? Vai. Pode alterar isso daí. Aumentar a força de sístole e aumentar a frequência cardíaca. Então, força de sístole, frequência cardíaca igual o quê? Débito cardíaco. Diminuiu frequência cardíaca, diminuiu a força de ejeção, diminuiu o débito cardíaco. Tudo depende do que está acontecendo. Se eu aumento isso, débito cardíaco, eu aumento pressão. Pô, é ruim? Não. Se você está fazendo alguma coisa que necessita aumentar a pressão para chegar mais 100 em alguns lugares, como é o caso do... Daqui a pouco eu vou falar da hipotensão ortostática, aí vai ficar mais fácil você visualizar, ou está em exercício, isso vai precisar ser mediado. Joia? Então, fica com essa imagem aqui e vamos à frente. Olha só, atuação dos baroreceptores. Pressão arterial muda, a frequência dos potenciais de ação vindos dos baroreceptores, que também muda, sinalizando essa alteração a quem? Ao centro de controle do bulbo. Exatamente o que eu acabei de explicar olhando ali. E isso é muito rápido. Então, vamos imaginar que alguma coisa aumenta a pressão, os baroreceptores são estirados, eles disparam, informando que tem alguma coisa errada, está aumentando a pressão. Dentro de dois batimentos, que é muito rápido, você vai ter um equilíbrio, vai ter já uma resposta após o estímulo. Botei aqui, ó. A resposta é quase imediata. Mudanças do débito cardíaco na resistência vascular periférica ocorrem em apenas 2 batimentos após o estímulo. Então, está aqui para você poder ver. E aí, ó, vias e efeito final. A resposta reflexa é mediada por neurônio autonômico, simpático ou parasimpático, resistência periférica, por aí vai. Então, aqui você tem toda aquela explicação que eu falei para você nessa imagem, beleza? Elisaldo, pô, se eu não pegar isso aqui, a aula vai ficar gravada, você pode pegar essa aula gravada na comunidade e rever. Ou você pode pegar o material para estudar. Então, fica tranquilo que você tem. E, lógico, você tem o professor Ciborgue lá dentro e você tem o nosso grupo. É só perguntar
se bater alguma dúvida depois. Vamos à frente. Dando continuidade. Aqui é a continuidade dessa imagem aqui. Então, aí faz mais sentido a legenda. Eu só não botei a legenda aqui do lado, vocês desculpem, mas vamos lá, você vai me entender. Então, aqui você tem o aumento da pressão e o disparo dos baroreceptores. E aí, ó, lá embaixo, se você seguir essa seta pontilhada, você vai chegar na diminuição da pressão. Mas o que acontece lá no meio? Tudo que você viu na imagem, mas vamos de novo aqui para poder separar as coisas. Olha só. Então, aumentou a pressão, houve uma distensibilidade maior, né? Ou seja, uma deformidade temporária dos baroreceptores, eles dispararam em cima dos nossos neurônios sensoriais. Foi lá para o centro de controle cardiovascular no bulbo. E aí a gente tem estimulação, ó, simpática, vai cair. Parasimpática, vai aumentar. O que acontece na estimulação simpática? Ó, menos noradrenalina liberada. E aí o receptor alfa e receptor beta 1 vão ser o quê? Menos estimulados. Então, músculo liso, arteriolar, ó, da arteríola, vai sofrer o quê? Uma vasodilatação, porque se ele é muito estimulado, ele se contrai, vasoconstrição. Se ele não é estimulado, vasodilatação. Diminui a resistência periférica e acontece o quê? Queda da pressão. Vamos aqui agora no receptor beta 1. São os beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgico, beta-adrenérgico. Então, esse beta 1 aqui, miocárdio ventricular, músculo cardíaco, vai diminuir a força, o inotropismo, que vai diminuir o débito cardíaco. Vem para cá, nó sinoatrial, vai diminuir a frequência cardíaca, cronotropismo. Resultado, né, diminuição da força de contração lá no miocárdio e diminuição da frequência cardíaca pelo nó sinoatrial vai levar o quê? Uma diminuição do débito. Se eu diminuir o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai na ejeção do ventrículo esquerdo, eu diminuir a resistência periférica, o que acontece? A minha pressão arterial cai. E aí eu tenho que fazer uma retroalimentação negativa para dizer para os baroreceptores, ó, funcionou. Aí eles vão voltar para o equilíbrio junto ali com a pressão arterial. Eles vão ser menos tensionados, porque a pressão aumentou, foram tensionados. Eles dispararam. Tudo isso aconteceu. A pressão arterial diminui. Eles voltam à posição normal deles. E aí você tem uma inibição desse sistema. E tudo volta ao equilíbrio. Aumentou novamente, acontece a mesma coisa. Joia? Então, a palavra-chave aqui são receptores do quê? Beta-adrenérgico. Você tem o alfa-adrenérgico que está onde? Lá no músculo liso. E os beta-adrenérgicos estão onde? No músculo do ventrículo e no nó sinoatrial. Guarda essa informação que vem mais pitaco do professor Cyborg. O que o Cyborg trouxe para a gente agora? A relação entre os beta-bloqueadores e o reflexo do baroreceptor. Então, o que é o beta-bloqueador? Só beta-bloqueador ou o antagonista beta-adrenérgico. Eu estou falando de quem? Estou falando desses receptores aqui, ó, que estão aonde? Diretamente no músculo cardíaco, diretamente no nó sinoatrial, diretamente na força de ejeção, inotropismo, e diretamente na frequência cardíaca, cronotropismo. Vem comigo. Tá, o que você tem, Elisaldo? Olha só. E o que são esses beta-bloqueadores ou antagonistas beta-adrenérgicos? São medicamentos que vão bloquear quem? Os receptores beta 1 e beta 2. Aqueles mesmos que a gente falou agora há pouco, que estão que estão no coração, no músculo cardíaco e diretamente no nó sinoatrial. Aqueles que vão mexer com a força de ejeção e com a frequência cardíaca. Então, olha só, os mesmos ativados pela noradrenalina e adrenalina durante a resposta simpática. Então, olha só, os beta 1 vão estar onde? Lá no músculo ventricular, o que vai regular a força do coração. E eu botei aqui para você entre parênteses no inotropismo, que eu estou falando desde cedo. E o nó sinoatrial, que regula a frequência cardíaca, cronotropismo. Ou seja, esses caras vão baixar a capacidade tanto de força quanto de velocidade de frequência cardíaca. Então, o que eles vão fazer? Eles vão bloquear esses receptores. Então, você pode jogar adrenalina e noradrenalina de balde. Eles não vão responder. Isso vai levar a uma baixa da frequência cardíaca, uma baixa da força de ejeção, que vai diminuir o débito cardíaco e vai diminuir a pressão arterial. É o mecanismo de alguns medicamentos, como é o caso do propanolol. Joia? Então, a relação com baroreceptores, é aquilo que eu expliquei agora, para você dar uma olhada. Isso aqui é interessante. Ó. Em pacientes hipertensos, os baroreceptores podem ser resetados, como se desse um contra-altidel. Né? Então, eles são menos responsivos. Então, o uso de beta-bloqueador ajuda artificialmente a controlar a pressão. E isso protege o coração. Por quê?
Se a pressão está alta, o coração vai ter que trabalhar mais força de ejeção e mais velocidade, o que vai levar essa máquina a uma canseira. Pegou? E aqui a gente tem, até botei para vocês, olha só, propanolol, beta-bloqueador não seletivo. Ele bloqueia os dois. Ele é muito utilizado para hipertensão, taquicardia, alguns ataques de ansiedade também vai ser colocado, e para baixar ali a pressão que leva a enxaqueca. Já o metaprolol quase não sai, né? Ele já é seletivo, ele só vai mexer no beta-1, ou seja, ele só vai afetar ali olha só, vem aqui, ó, referindo em pacientes com problemas pulmonares, pois não afeta os receptores beta-2 dos brônquios e reduz a frequência cardíaca, protegendo o miocárdio, controlando a pressão. Então, a gente tem um que ele é seletivo e um que não é seletivo. O propranolol, que é o mais comum, ele não é seletivo, ele baixa os dois. Então, algumas situações, como é o caso de pessoas com problemas pulmonares, não vai ser legal. Beleza? Aqui eu deixei uma dica. Tá? Agora deixa eu falar com você, que é profissional de educação física. Agora é para você. Você está lá com um cliente. Vou te contar até a história, né? Eu era coordenador de uma academia lá na minha cidade natal e eu tinha um estagiário muito bom. O cara era bom demais, mas ele tinha, né, algumas coisas que ele não tinha pegado ainda. Aí eu falei para ele, ó, leva essa tiazinha, não lembro se era o senhor, não, era um senhor, leva esse tiozão aqui para fazer um cardio, tá? Agora, ó, ele toma beta-bloqueador, tá? Não, beleza, professor. Foi. Aí ele foi lá, fez o cálculo de frequência cardíaca, eu tinha um protocolo, né? Cara, academia, a pessoa chama de método, eu chamo de protocolo. Era o meu protocolo de cardio. Então, como ele já treinava, ó, intermediário para avançado, que já treinava. Então, ele fez um cálculo de frequência cardíaca. Existem vários, tá? Frequência cardíaca de reserva, e aí você define. E você pode trabalhar com VO2, está diretamente vinculado. Isso aí, de repente, nos protocolos de emagrecimento, eu explico isso melhor nas nossas aulas agora de janeiro. E eu falei para ele, ó, protocolo, você sabe protocolo? Sei, professor, beleza. Daqui a pouco volta aí, professor, tem alguma coisa errada. Eu falei, o quê? Eu fiz o protocolo lá de frequência cardíaca, eu falei, putz, e ele não está batendo. Eu falei, filho, você ouviu falar que ele tem um beta-bloqueador? Ouvi. E eu só ouvi, professor, não entendi. Eu falei, não, mas quando for você tem que me falar, cara. Ele tem beta-bloqueador, vai lá e diminui a atividade, deixa ele caminhando e volta, que eu vou te explicar. Ele foi lá e voltou. Pô, a frequência dele não sobe. Eu falei, não sobe porque ele toma beta-bloqueador. Ele tomava o propranolol mesmo. Então, o que acontece? Vai inibir o beta-1, beta-2, a atividade física está acontecendo, a adrenalina dele está subindo, a nosa está subindo, mas não adianta jogar de balde, não vai aumentar a frequência cardíaca demais. Então, não é o protocolo correto usar a frequência cardíaca. Eu nem gosto muito de frequência cardíaca, é mais fácil de fazer, mas não é o ideal. Falei, usa VO2, tem um teste VO2 dele, pega na ficha dele, porque eu fazia isso direitinho e botava na ficha. Teste em dia tal, velocidade tal. Você, Priscila fez a aula que eu levei a galera lá para a sala e coloquei aquele gráfico, controlando pressão arterial, frequência cardíaca, lembra disso? Então, aquele ali, a gente podia, como na esteira, podia colocar as velocidades, e da velocidade você transforma em cálculo de VO2. Então, tem velocidade tal igual VO2x. Eu falei, usa VO2. Bota ele a 60% do VO2 em contínuo, já que você já forçou ele não subiu, e mantém ele no VO2 ele mais 15 minutos só para fechar o treino de cardio dele, tá ótimo. Por quê? Não adianta você concentrar em frequência cardíaca para quem usa beta-bloqueador. O coração chega uma hora que ele vai ser impedido de aumentar. Tá bom? Então, não é legal para isso, você perde o controle, o feeling. Então, é melhor o VO2 nesse caso. Joia? Depois eu mostro esse protocolo na nossa aula prática lá de janeiro.